Voltando então para outra parte dessa aula de vírus, como os vírus interagem com os seus hospedeiros, tá? Como eu falei, se a gente entrar em muito detalhe, a gente vai entrar na área de microbiologia médica, então a gente vai falar bem superficialmente sobre isso. Então, como eles interagem. Então, nós temos aqui uma relação entre a replicação de vírus na célula. Então, a interação do vírus com a superfície, ele faz o reconhecimento. Depois disso, lembra, a penetração da partícula. Às vezes, o vírus inteiro, no caso, dependendo do vírus, no caso, lembra, vocês viram que lá na bactéria, a estrutura viral fica para o lado de fora, só entra o material genético. Existem outras situações que, dependendo do tipo de vírus, o vírus inteiro ele é fagocitado, é levado para dentro da célula. Em outros casos, ele só injeta o material genético, tá? Em outros casos, a sua estrutura externa, ele é absorvido pela superfície da membrana celular. E aí, com isso, libera a parte interna com material genético para dentro da célula. Então, varia de vírus para vírus a forma de penetração. E através da forma de penetração também pode se desenvolver medicamentos em cima disso, tá? Aí, a partir do momento que o vírus reconhece o hospedeiro, entra, injeta o material começa a dominar a célula, começa a se produzir as partículas virais e depois libera o vírus para buscar novos hospedeiros, né? Outras células hospedeiras. Então, essa é a dinâmica resumida de como acontecem os processos de patogenia causadas por vírus também em seres humanos. Agora, do ponto de vista da doença propriamente dita, então quando o vírus entra em contato com o hospedeiro e começa o reconhecimento, você já tem os estágios iniciais da infecção, que é esse processo de reconhecimento. Quando o vírus já começa a ocupar os seus espaços dentro da célula hospedeira, você já tem incubação, você já tem disseminação, você já tem a multiplicação. Quando o vírus está se multiplicando, ele está destruindo o hospedeiro, né? E procurando novos. Então aí você começa a sentir o quê? Você tem a sintomatologia, ocasionada pela morte de centenas e milhares de células daquele sistema ao qual o vírus está atacando. E aí você tem o quê? A sinalização, até antes disso, da resposta imune. Opa, entrou alguma coisa estranha. Se o seu corpo consegue, sozinho ou em associação a medicamentos, matar o vírus ou mantê-lo até sem multiplicar para que o próprio corpo, através dos macrófagos, consiga eliminar, você tem a cura. Tá? Se o vírus não é totalmente eliminado, mas você elimina o problema da doença, ou seja, do sintoma, ele fica latente dentro do corpo. Tá? Por exemplo, o caso do HIV, ele pode permanecer latente, ou seja, você tratou os sintomas, restituiu ao paciente a condição imunológica ideal de uma pessoa sem o vírus, mas o vírus está lá dentro. De uma hora para outra, ele pode voltar de novo a ocasionar o problema, destruir o sistema, desde que você pare, por exemplo, de tomar um medicamento ou ele adquira resistência àquele medicamento que você está tomando, né? Ou, se você não tem como tratar, vem a questão da morte, né? Ou seja, o vírus consegue vencer todos os sistemas de defesa, tá? Voltando um pouquinho, falando sobre essa relação da entrada do vírus e como ele entra, é interessante um comentário que eu fiz logo na primeira aula sobre o vírus, por exemplo, o vírus Ebola, né? O vírus Ebola, ele é tão rápido na expressão dessa relação de estágio inicial da infecção, incubação e multiplicação, que praticamente não dá tempo dele transmitir muito. Ele transmite para aquelas pessoas que estão ali ao redor, que de repente entram em contato, mas ele não dá um tempo para que o hospedeiro possa sair daquela região, se deslocar para uma outra região e depois sentir os sintomas, digamos assim, né? Ou seja, a relação dele é tão rápida em que você não tem esse tempo de latência do vírus dentro do corpo até exibir os sintomas. Então, por isso, é até a própria, entre aspas, né, evolutivamente, a falha desse vírus, porque ele não dá tempo para o hospedeiro se deslocar e poder disseminar
como por exemplo o dengue e outros, que existe um período de latência relativamente curto, mas dá tempo do cara atravessar o oceano, atravessar um continente, sem despertar suspeita de que ele esteja com a doença, né? E aí ele chegando num outro ambiente, num outro local, um inseto, um mosquito possa picá-lo e adquirir o vírus. E daí, a partir daí, iniciar um novo ciclo da doença na região onde ele está se deslocando, né? Lembrando que, claro, regiões que o clima mais frio, tá? Permanentemente mais frio, o risco de doenças desse tipo, visto que são doenças tropicais, ela é muito baixa, tá? Então, o dengue, zika, chikungunya é mais restrito a regiões mais quentes. Em regiões em que o frio permanece a maior parte do ano, é mais difícil a transmissão por conta da dificuldade de adaptação do mosquito àquelas regiões. Mas eu não duvido que em breve ele possa se adaptar, tendo em vista o comentário que eu fiz para vocês, que o mosquito da dengue, o Aedes, antes ele só se reproduzia em água limpa e parada. Agora ele se reproduz até no esgoto. Ou seja, num curto espaço de tempo, de menos de 10 anos por aí, ele conseguiu se adaptar às condições que lhe eram oferecidas. Ou seja, água suja, esgoto, falta de saneamento. Ele achou ali a oportunidade de falar, opa, já que a água limpa é mais difícil, então vamos na água suja mesmo. Ou seja, ele se adaptou. Então, eu não duvido que em breve ele possa se adaptar a situações de climas diferentes e poder se instalar em outras regiões do mundo também, tá certo? Como esse vírus entra no nosso corpo, está aí mostrando, pelos tecidos conjuntivos, pelas mucosas, por machucados, né? Então, aqui, ó, arranhões, por injeções, né? Por picadas de insetos, né? Na capilaridade aqui ele pica e acaba pegando os capilares, às vezes mais capilar, ou seja, mais fininhas, né? Pela ingestão de alimentos contaminados, pela respiração, ou seja, através do ar, pelo alimento, então vem para o trato digestório, vem para o estômago, pode causar doenças aí, pelo trato urogenital, tá? Ou seja, a entrada pelo trato urogenital e a saída através da defecação, você pode eliminar fezes contaminadas com vírus, por exemplo, o da pólio, que pode estar presente nas fezes, e se você não der uma destinação correta a essas fezes, ele pode vir a contaminar o ambiente, tá bom? E aí, como eu falei anteriormente, na questão de doença viral, você tem um padrão de doença viral nos seres humanos. O indivíduo vai se recuperar ou vai morrer? Se ele morrer, pronto, morreu, né? Agora, se ele se recuperar, vai ter sequela ou não? Exemplo, poliomielite. Ele pode se recuperar, né? Como a gente vê muitas pessoas que foram afetadas pela polio, mas só que tem sequela. Que sequela? Paralisia. O vírus permanece no corpo ou é eliminado? O vírus pode. Vocês têm casos em que o vírus pode permanecer dentro do corpo. A pessoa fica com o vírus, leva uma vida normal, mas ela consegue transmitir esse vírus, inclusive, para outras pessoas. E se o vírus permanece, ele ainda provoca sintomas? E quando? Aí, às vezes, você não tem a resposta. Porque, como eu disse, no HIV, se você tomar... Existem pacientes que tomam medicamento, existem outros que não tomam. E mesmo assim, o vírus permanece lá dentro do corpo. Ele pode transmitir o vírus? Pode. Mas ele está desenvolvendo a doença? Não. E quando ele vai desenvolver? Ninguém sabe. Você tem que monitorar o cara para saber se está ocorrendo alguma situação anômala no corpo dele, no sentido de o vírus estar aumentando a população, então vamos procurar conter, né? E pode provocar sintomas dependendo da carga. Então, por exemplo, a gente percebe hoje em dia que carga viral de um portador de HIV, quando a carga é menor, é indetectável, não significa que o cara está curado, viu? Então, quando é indetectável, é que ele está abaixo do número de células que o equipamento pode detectar,
que são 40 partículas por milímetro cúbico, alguma coisa assim, de sangue. E aí, quando ele está abaixo disso, a carga viral está muito baixa. Se está muito baixa, podem certas pessoas até terem contato com essa pessoa portadora, um contato mesmo sexual, sem uso de preservativo, e não adquirir a doença. Por conta de quê? Por conta da carga baixa. Às vezes, a gente vê nos testes, vocês sabem que o teste de HIV, nós temos 2 testes. Um é o presuntivo e o outro é confirmativo. No presuntivo, ele simplesmente diz se você teve contato com o vírus. Então, uma coisa é você ter contato com o vírus. Outra coisa, que é o confirmativo, é você adquirir o vírus e, por consequência, a doença. Por quê? Às vezes você teve o contato com o vírus, a carga viral que foi lançada, o que você teve contato, era muito baixa. Lógico que o seu corpo, qualquer corpo estranho, ele vai reagir, ele produz, aciona o sistema imunológico, os macrófagos vêm, produzem anticorpos para aquele vírus HIV, e como a carga viral é extremamente baixa, eles dão conta e eliminam o vírus. Mas você fica nas suas células memória, o sistema imunológico detectando, porque ele entrou em contato com o vírus, então no seu sistema de memória, está lá, digamos, na estantezinha lá, está lá um anticorpo para aquele HIV. Então, quando você faz o teste presuntivo, aí, por exemplo, dá positivo. O que dá positivo? É anti-HIV positivo. O que é o anti-HIV positivo? Significa que foi comprovada a existência de um anticorpo para o HIV naquela determinada pessoa, naquele indivíduo. Aí, você precisa fazer um novo teste, que é o confirmativo, que justamente ele vai dizer se o vírus realmente se estabeleceu no corpo daquele paciente, daquele indivíduo, ou simplesmente ele teve um contato, mas ele não tem o vírus. Tá? Então, existem esses 2 dados que nós conhecemos aí na área médica, que é o teste confirmativo e o teste presuntivo. Então, se dá confirmativo, você precisa, ou se der positivo no presuntivo, você tem que fazer o confirmativo para saber se adquiriu realmente o vírus. Se o teste já dá negativo, tudo bem, tá limpo, beleza. Mas se der positivo no presuntivo, você tem que confirmar. E o teste confirmativo pode dar positivo, ou seja, o cara realmente adquiriu o vírus, ou dar negativo. Significa o quê? Que ele teve contato com esse vírus, mas não adquiriu a doença. Ou seja, bateu na trave. Tá? Vamos lá, na sequência. E que tipo de doenças são provocadas aí pelos vírus em termos de padrão de doença? Infecções agudas, resfriados, infecções respiratórias, influenza, varíola, infecções com sequela, então a poliomielite, a rubéola nas gestantes, porque você vai ter malformações, inclusive no feto, que pode ou provocar o aborto ou o feto nascer e ter alguma anomalia ou disfunção. Então é por isso que é com sequela. Infecções persistentes, papiloma, adenovírus, herpes, ou seja, você trata, mas elas estão sempre ali. Ou seja, você não consegue eliminar, você consegue tratar os sintomas, reduzir a sua carga e, por consequência, conviver com elas. Infecções secundárias, a leucemia, por exemplo, pode se desencadear através de um processo de uma doença viral do HTLV. E doenças de longa incubação, HIV. Às vezes a pessoa fica lá com o vírus incubado por 10, 20 anos, 30 anos, morre até de velhice, mas o vírus não se manifesta. Em outros casos, ele acaba se manifestando e desenvolvendo a doença. Isso varia com relação se o cara tem tratamento médico, se não tem tratamento médico, a predisposição física daquele paciente e tudo mais. Então, tem muitas coisas a relação do vírus HIV, tá? Mas é interessante que a gente conheça esses padrões aí colocados. Quando e como foram descobertos os vírus? Então, essa é uma historinha que daí eu já conto na outra parte da aula.